Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe em mais esse dia. Estamos aqui de novo para dar continuidade a esse assunto tão legal que a gente está tratando aqui, né? O ser humano completo, a gente já falou, né? Espírito, alma e corpo, uma composição trina, um homem tripartido, como você queira chamar. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Já te mostrei aqui alguns textos. Se você está chegando agora, volta lá no primeiro vídeo para você ter entendimento, ter revelação a respeito desse assunto, porque isso vai te ajudar a lidar melhor, né, no seu dia a dia, com as questões ali dos sentimentos, dos pensamentos e tal. Você vai entender aqui ao longo dessa série de mensagens o quanto é importante esse assunto. No último vídeo a gente estava falando do Espírito, né? Lá em Gênesis 2,7 fica bem claro aí na formação do homem, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida. Eu falei com você aqui, né? Que Deus soprou parte dele mesmo no homem. O espírito do homem foi criado da natureza de Deus e passou a existir com a sua presença dentro. E aí depois a gente falou, né? Nós fomos feitos da mesma classe, né? Deus é espírito, importa que os que o adorem espírito e em verdade. Ou seja, o nosso espírito, o espírito do homem, eu coloquei aqui, ó, é a parte dele que entra em contato com a dimensão espiritual. Adorar a Deus em espírito é através do nosso espírito, é o nosso espírito que se conecta com Deus. Sabe, a Bíblia chega a dizer lá em Coríntios, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Sabe, é no espírito que a gente tem comunhão com Deus, é no espírito que a gente entra em contato com a dimensão espiritual, tá bom? E aqui, 1 Pedro 3,4 está falando também do espírito, que aqui é chamado do homem encoberto no coração, sabe? O espírito aqui é chamado do coração do homem, sabe, queridos? Porque essa parte importante, como a gente diz de repente de um carro, que o motor é o coração do carro, né? A parte mais importante. Então, o espírito do homem, eu coloquei aqui para você, é a parte mais importante do seu ser, e a voz do espírito é a consciência. É um atributo do espírito, sabe? O espírito do homem é responsável pela consciência. É através do nosso espírito que nós tomamos consciência das coisas espirituais, tá bom? E tendo falado tudo isso do espírito, é lógico que depois a gente vai falar mais alguma coisa. Eu quero passar logo para a segunda parte, que seria normal a gente ir falar da alma, sabe? Mas só que a alma eu quero deixar um pouquinho para o final. Eu quero passar aqui logo para a parte do corpo, que é uma parte bem mais fácil de você entender, tá? Então lá no 1 Tessalonicenses 23, espírito, alma e corpo, corpo lá é colocado como essa palavra que soma, sabe? Tem muita gente que tem o corpo como carne. Sabe, a palavra grega para carne não é soma, a palavra grega para carne é sarx, é outra palavra, sabe? Então, corpo aqui não está falando da carne, carne é outra coisa. Eu vou te explicar mais para frente o que é a carnalidade, o que é o homem carnal. Vou te explicar já mais para o final dessa série. Aqui está falando do corpo mesmo, desse corpo físico, sabe? Dessa matéria aqui que a gente pode tocar, né? Que foi feito do pó da terra, como a gente leu lá em Gênesis 2,7, essa composição, sabe? Do pó da terra, Deus fez o homem, foi Deus que fez com as suas próprias mãos. E aqui, para a gente entender um pouquinho mais, vamos lá para o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, a gente vai entender em 3 versos aí. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, olha só o termo que ele usa aqui, hein? Casa terrestre, deste tabernáculo, ó, tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então olha só o que ele está falando. Ele está falando de uma casa terrestre, está falando de um tabernáculo. Para você que está nos acompanhando aqui, mas não sabe o que é um tabernáculo, tabernáculo aqui está se referindo ao tabernáculo de Moisés, aonde habitava a presença de Deus, o tabernáculo móvel. Lá no deserto, para onde o povo ia, montava e desmontava o tabernáculo de Moisés, a tenda, né? A tenda do tabernáculo. E ali habitava a presença de Deus. Então aqui, Paulo ele está falando desse tabernáculo terrestre, desse tabernáculo. De que ele está falando? Capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 1. Vamos dar uma olhadinha no verso 6, continua no mesmo conjunto de textos, vai ficar mais claro de que ele está falando. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, olha aí, no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Então é isso que ele está falando. A casa terrestre, o tabernáculo que ele está falando lá no verso 1, aqui ele fala claramente que é o nosso corpo. Então o nosso corpo é uma casa terrestre, é um tabernáculo, e pelo verso 1 a gente entendeu que ele vai se desfazer.
Na verdade, isso aqui vai se desfazer, a nossa matéria vai voltar para o pó. Mas aquilo que nós somos de verdade, o espírito vai viver eternamente, um ser espiritual não morre. Então o que vai acontecer é que o nosso corpo ele vai parar, mas o nosso espírito vai continuar. E vamos dar uma olhadinha aqui no verso 8, ele completa mais claramente ainda. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então agora, queridos, fica muito claro. Paulo está falando ali como um ser espiritual que habita num corpo terrestre, mas que deseja deixar esse corpo para ir habitar eternamente com o Senhor. Está falando do Espírito. Paulo está dizendo o seguinte: eu sou um ser espiritual, estou habitando nesse corpo, mas o meu desejo mesmo é deixar esse corpo para ir habitar no Senhor. Então o nosso corpo não é aquilo que nós somos de verdade. O nosso corpo é somente uma casa terrestre, uma habitação terrestre enquanto nós estamos nessa terra. Por que nós temos esse corpo? Para que nós possamos entrar em contato com este mundo. Então é isso que eu coloquei nessa frase aqui. O corpo é a parte do homem que entra em contato com a dimensão física. A voz do corpo são as vozes dos sentidos, tá bom? No próximo vídeo eu dou continuidade, vou falar mais um pouquinho sobre isso, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Deixa aí o teu like e deixa aí o teu comentário. No próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.